Quando eu falo para as pessoas que eu sou uma drag queen esportista, as pessoas falam assim: "Quê? É possível isso?" Como diz o meme: "Rapaz, tá certo isso?" Conseguir ir aos 41 anos de idade pela primeira vez assistir o time do meu coração. Não vou dizer para você que foi fácil, porque a gente fica tenso, porque ir maquiado de drag queen é um local que você sabe que os gritos geralmente são de diminuição do outro por causa da sua sexualidade, então eu já fico muito repreensivo. Mas eu fui extremamente bem tratado desde a hora que eu cheguei. É claro que eu não fiquei no meio da multidão por medidas de proteção, né, fiquei separado, né, porque ainda vivemos num país onde eu preciso ficar separado para torcer pelo meu time, o que é um absurdo. Mas a emoção de finalmente ir ao estádio como eu sou, com o meu trabalho, e poder gritar para o time que eu torço a vida inteira foi uma das que eu jamais vou esquecer na vida. E sempre que eu posso, eu volto. Eu posso afirmar que o esporte salvou minha vida, porque sempre fui uma criança muito delicada, muito feminina, muito silenciosa. Então, era um prato cheio para sofrer bullying nas escolas. E era o que acontecia comigo. Eu era proibido, por exemplo, de usar o banheiro da escola da quinta série em diante. Se eu entrasse, eu apanhava. Muitas vezes as pessoas me esperavam na porta da escola para me bater e eu era levado pela polícia para casa de comboio. E aí eu pensei realmente em parar de estudar, em desistir, porque estava ficando muito pesado, até que começou a ter aula de educação física. Não queria ir, porque eu já sofria bullying, mas acabei indo por obrigação. E a primeira aula que a gente teve foi de futebol de salão. E quando eu comecei a jogar e o professor começou a ver que eu tinha dom para aquilo, eh, ele falou: "Olha, você, por favor, continue, porque você tem dom". E assim, eu me senti vivo pela primeira vez dentro de tudo que eu passava na escola. Eu me sentia vivo no sentido de movimentar, de me sentir útil de alguma forma, principalmente pelo que o esporte causa, né, de você ter o coletivo como objetivo e não o individual. E foi a primeira vez que, quando as pessoas viram que eu era bom no que eu estava fazendo, elas pararam de me xingar ou fazer bullying para começar a torcer por mim. E aí eu me agarrava àquele momento da hora da educação física, porque era o momento que me dava o alívio e a certeza de que eu tinha que voltar no outro dia. E sempre que eu posso, eu jogo algum esporte, pratico algum esporte, e o que eu assisto todos os dias em casa, o tempo inteiro que eu tô livre, esporte. Olha, Minha TV fica ligada o tempo inteiro, esporte, seja ele qual for. Eu estava assistindo, inclusive, ontem um campeonato de ginástica que eu nunca tinha visto, que são aquelas de trampolim, que você pula, são um trampolim de 2 pessoas para ser sincronizado. Então, assim, eu sempre aprendo muito assistindo sobre o nosso corpo e sobre o que o esporte é capaz de fazer na nossa vida. Porque o esporte deu norte do que você está vendo agora. Porque o esporte, querendo ou não, te ensina a disciplina, a consistência, a constância, o não desistir, o saber que ganhar e perder são estágios do fazer. Então, tudo isso me preparou para o que eu estou fazendo agora, enquanto drag queen. Primeiro, que a resistência física que o esporte me deu para ficar de salto 12 horas por dia, é só o esporte que me deu isso. é, Mas a disciplina de fazer tudo direitinho, o traçar objetivos, deixar as metas, saber que a drag queen também não é um esporte solo, é um esporte coletivo e que existem várias pessoas que se unem a mim para que essa arte chegue no seu auge. O esporte me deu todo o embasamento disso. Eu tenho vivido coisas incríveis e agora, principalmente, voltando para a área do esporte, eu estou muito feliz. E aí eu comecei a jogar como goleiro na quinta série. E aí fiquei um bom tempo como goleiro de salão, fui para campo, fui goleiro de campo. Não, nunca gostei de jogar na linha, acredite, gostei de jogar no gol. Depois disso, eu fui pro vôlei, aí eu comecei a jogar como levantador. Se tivesse líbero na minha época, eu teria seguido carreira facilmente como líbero, mas não tinha, porque eu tenho 1,78, não cresci para ser um jogador profissional. Mas se fosse líbero estava tudo bem, mas não tinha na época. E aí eu descobri minha grande paixão, que era o atletismo. Aí quando eu encontrei o atletismo, que foi no último ano da escola ainda, que a gente tinha aulas e cada ano era um esporte diferente, aí eu me apaixonei. E aí eu não larguei mais. Eu jogava essas outras coisas, mas não agora profissionalmente, né, ou semi-profissional, e comecei a investir no atletismo. Então, eu sempre fui muito magro e a minha força era de tiro raso. Então, eu corria pouco espaço, mas muito rápido. Então, eu comecei a competir com 100 metros, 200, 100 raso e com barreira, 200 com barreira,
e salto em distância. Aí eu ganhei o apelido de Peninha, que aí eu era leve e voava alto. Eu cheguei a saltar 7 metros na época. Olha, entendi. E aí fui competir no estadual, fiquei acho que em terceiro lugar no estadual de Paulista. Enfim, o esporte salvou minha vida e fazer aqueles treinos e competir era o que me fazia sentir vivo. E hoje poder, por exemplo, eu vivi recentemente um presente gigante que foi ser convidado pelo Serginho, o líbero, para o Jogo das Estrelas. Então eu fui jogar vôlei, acho que foi a primeira drag queen a jogar vôlei montada. E você tá com Maurício, Talmo, todos os grandes nomes do vôlei de todos os tempos. E eu falei, gente, o Maurício tá levantando para mim. E foi maravilhoso, foi surreal poder. E a recepção com que eu fui aceito. Eu acho que a gente olha muito de fora e não entende que dentro, a gente sempre faz suposições. E a gente sempre supõe que dentro é um local mais hostil. E o que eu vivi ali com todas essas estrelas do vôlei masculino e feminino, tava a Fabi, Leia, tantas e tantas, foi o maior acolhimento que eu poderia receber de todos eles, todos. Então eu fiquei muito feliz, mais do que o esporte, mas de perceber que hoje nós temos seres humanos que entendem que a humanidade é diversa, plural, inclusive na sua sexualidade, e que eu volto a dizer a frase, e isso não define o talento das pessoas e não deve definir como a gente olha o talento dessas pessoas no esporte. A gente brinca que é quase que uma relação de dois seres humanos. Então a gente se conheceu, a gente se interessou, estamos namorando, agora estamos rumando para o noivado para depois um casamento. E eu fiquei muito feliz que a Marina, né, através da Nike, a Marina trabalha na Nike, foi quem estava vasculhando e acabou encontrando a minha história em meio a tantas pessoas e pediu para conversar comigo. E na primeira reunião que nós tivemos foi um clique muito grande, né, sobre os valores e todas as questões que envolvem o propósito Nike. E aí eles me fizeram um convite para conhecer a Nike aqui em São Paulo. Fui lá, conheci todo mundo, conversamos bastante e começamos esse namoro. Então hoje eu sou o speaker da Nike para falar sobre LGBTfobia dentro dos esportes. Se você pensar que nós ainda não temos camisetas de número 24 no futebol pelo simbolismo que esse número representa, isso já diz muito do caminho que a gente tem que combater pela frente. O Lilico sendo o primeiro atleta assumidamente homossexual estando no vôlei, o vôlei sempre à frente do seu tempo, sempre mais atualizado com a relação da modernidade e da realidade do povo. Mas você ainda vê, por exemplo, esportes onde as pessoas não podem sair do armário, onde elas vivem uma vida dupla, onde elas vivem uma vida repressiva mesmo, por não poderem serem quem são, porque sabem que se assumirem vão perder o seu emprego, vão perder o seu valor de mercado dentro do esporte, porque aí eu volto a dizer, se você pega determinados esportes onde a masculinidade é levada à última potência, qualquer traço do feminino, assim como o machismo nos ensina, vale menos. Então, é muito difícil perceber que existe ainda uma realidade onde as pessoas não podem ser elas mesmas dentro de determinados esportes. Eu fico feliz que nas últimas Olimpíadas tivemos mais de 150, se não me engano, atletas, 175, alguma coisa assim, assumidamente LGBTQIAPN+. Nós temos hoje no vôlei um movimento gigante, né, com D'Angelo e Luiz namorando, um casal de homens namorando, jogando num time. Temos o Mike, temos o Douglas, temos o Adriano, tantos outros jogadores e jogadoras, né? Carol, enfim. Mas o caminho é longo, porque quando a gente fala de esporte, especialmente, a gente lembra que a torcida faz parte do esporte. E é aí também que a gente vê o grande perigo, porque a torcida usar quem você é enquanto ser humano, enquanto orientação do desejo, para te diminuir ou fazer palhaçada da sua história, o caminho fica mais longe ainda. A primeira drag queen a apresentar na televisão no mundo a transmissão do Oscar, do Emmy, do Miss Universo, ter sido a primeira drag queen junto com outras duas, na história da América Latina, apresentar um programa de TV que é o Drag Me As a Queen, do canal I. Hoje tenho orgulho de estar na TV através do Prime Video com Caravana das Drags, que eu apresento ao lado da Xuxa. Então, apresentar um programa ao lado da Xuxa já é um dos maiores presentes de orgulho que eu posso ter na vida. E esse programa ser mundial, saber que seu rosto está no mundo todo. Mas eu posso citar na área do esporte essa questão de ter ido ao Jogo das Estrelas. Foi algo que mexeu muito comigo por finalmente conhecer
as pessoas. Eu lembro de 13, 14 anos acordar de madrugada para assistir as semifinais e as finais quando era no Japão ou em outro lugar com fuso horário diferente, e torcer e chorar. E esses dias eu estava fazendo uma palestra para a Nike e na plateia tinha a Fernanda Garay e a Rosa Maria. E é muito emocionante poder falar com essas pessoas e para essas pessoas e poder agradecer, porque o esporte tem algo que poucas pessoas refletem sobre, né. Eu brinco que o esporte anda atrelado ao verbo esperançar, porque quando você pratica o esporte e conhece que você pode ganhar ou você pode perder, o esporte te dá a esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje. E se você leva o esperançar para a sua vida, você entende que o esporte te ensina que amanhã será melhor do que hoje, independentemente se você ganha ou se você perca, mas a chance de recomeçar e aprender tudo de novo está no amanhã. Quando a gente se torna drag queen, quando a arte nos escolhe, especialmente uma arte tão marginalizada quanto a drag queen, você aprende algo muito cedo, que é aprender a deixar o mundo te surpreender. Porque vindo de onde eu vim, sendo quem eu sempre entendi e recebi mensagens de que o mundo não me daria espaços. Então eu não poderia fazer nada além de show, performance em boates LGBTQIAPN+. O mundo, aí eu falo que a minha arte é uma arte mais de paciência e amor do que qualquer outra coisa. Porque eu comecei em 2000. A primeira chance para que eu fizesse o que eu sempre gostei de fazer e queria fazer, é trabalhar com o jornalismo atrelado à drag queen, porque eu sou jornalista por formação. Aliás, paguei minha faculdade de jornalismo com salto alto e maquiagem no rosto, salvei em 2015. Então foram 15 anos esperando o mundo mudar, as gerações mudarem, as ideias e os ideais das pessoas mudarem, para que elas entendessem que aqui tem um ser humano e que tem muita coisa a ser falada, já que nós fomos invisíveis ou pelo menos calados e silenciados durante muito tempo. Você sempre via drag queens em vários lugares, mas você não as via falando, não sabia do que elas falavam. Hoje, graças a essas mudanças, nós temos uma voz e a gente tem muita coisa entalada aqui durante muito tempo para falar. Então eu acho que o mundo ainda está começando a entender os potenciais que uma drag queen traz, por exemplo, ao audiovisual, né. Por isso que eu falo, quando eu falo para as pessoas que eu sou uma drag queen esportista, as pessoas falam assim: "Quê? É possível isso?" Como diz o meme: "Rapaz, tá certo isso?" Por quê? Porque ninguém imagina olhar uma pessoa como eu e ver que está atrelada ao esporte. Para você ver como é o preconceito do olhar velado, do ensinamento de que pessoas como eu não se interessariam por esporte. Então isso já é uma quebra de paradigma, já é uma quebra das pessoas entenderem que todo mundo é capaz de fazer tudo desde que tenha interesse e tesão por aquilo que faz. Então, eu fico muito feliz de ser uma pessoa que sou drag queen, sou geek, sou esportista e sou mais um monte de coisa que surpreende as pessoas.